Olá, aqui quem vos fala é o Joey. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Dimensão Perdida 5. Antes de começarmos a história, peço que se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Dessa forma você ajuda o canal a crescer e ainda recebe a notificação sempre que sair um vídeo novo. Se possível, deixe também nos comentários a sua opinião sobre a história. Sendo assim, sem mais delongas, prepare seus fones de ouvido, feche os olhos e vamos começar a história. Iniciamos em uma casa e lá está Judy. Droga, mais um dia começa e ainda nem dormi nada. E já é hora de levantar. Droga, passei a madrugada inteira acordada ouvindo punk rock. Deixa eu levantar logo, não posso ficar aqui no chão o tempo todo. Quantas latas de bebida espalhadas, depois limpo isso. Preciso ir ao espelho e me olhar. Tô acabada. Não dormir não ajuda nada mesmo, pra beleza. Meu cabelo moicano tá todo mal feito agora. Esse rosa do cabelo tá saindo, preciso retocar isso. Bem, já se passaram 2 horas e terminei de pintar meu cabelo e ajeitar meu moicano. Vou dar uma volta. Vamos ver o que tem por esses becos hoje. Me mudei já há 1 ano pra China. Bem, não sou chinesa, mas como tinha muitos amigos punks que também vieram da América, resolvi vir. E aqui estou eu, andando por esses becos sombrios. Tá bem vazio por aqui, tudo escuro e sujo. Parece que ninguém limpa por essas áreas. Judy encontra sua amiga Natasha. E aí, Judy? Até que, enfim, você chegou. Já é tarde pra caramba, por que tanta demora? Ah, Natasha, deixa de ser chata. O importante é que eu cheguei. Bem, demorou muito, minha cara. Mas de toda forma, o que importa é que chegou. Vem, o pessoal tá lá. Então, Judy e Natasha entram na casa escura onde os punks sempre se reúnem. E aí, pessoal? E aí, Judy? Entra aí! Tem muita coisa sobre a mesa, usa o que quiser, já estamos de boa. Natasha, olha só o que eu trouxe, umas fitas de punk rock para ouvirmos. E assim eles começam a ouvir punk rock a todo volume. Estão mais do que anestesiados ali. Já é noite, já virou madrugada e agora o sol começa a nascer. Pessoal, foi ótimo essa noite, mas para mim já deu. 2 dias sem dormir, preciso ir, senão vou capotar aqui mesmo. Tudo bem, Judy. Nos vemos depois, já sabemos como é. Os punks começam a sair da casa, mas mal saem e já são recebidos a tiros. Todos correm de volta para dentro da casa, sem saber o que fazer. O som dos tiros ecoa nas ruas e o caos toma conta. Eles se jogam de volta no chão, se escondendo, mas estão no meio de algo grande. Algo que talvez nem todos possam sobreviver. Os tiros começaram a zunir no ar, ecoando por todas as ruas. O barulho foi o suficiente para nos fazer perceber que aquilo não era só uma ameaça, era uma guerra iminente. Olhei para os lados e vi os outros punks já correndo para pegar as armas que estavam sobre a mesa. Tudo estava preparado, como se já soubéssemos que essa hora chegaria. Era o que acontecia quando você vive nesse mundo, na linha entre o caos e a destruição. Um dia, tudo vai desabar. A outra gangue não era surpresa. A gente conhecia eles bem, se chamavam os Dragões de Fogo. Era uma gangue rival, cheia de caras insanos, tatuados e com a mesma energia caótica que nós. Mas o pior era que, ao contrário de nós, eles tinham mais armas pesadas. Eles estavam prontos para exterminar qualquer um que se metesse no caminho deles. Eu sabia que a gente ia enfrentar algo sujo, mas não tinha escolha. Ou a gente vencia, ou virava história de jornal no dia seguinte. Então, já não importava o que acontecia mais, só sabia que ia rolar sangue. Peguei uma das armas sobre a mesa. Um revólver enferrujado, mas eficaz. Natasha já tinha pegado um bastão de ferro, mais um tanto de gente estava se armando com facas e machados. Tudo ali era improvisado, mas para nós isso era mais do que suficiente. A gente era punk, era sobre resistência, sobre enfrentar as coisas de cara. Se não fosse na base da violência, não ia ser de jeito nenhum. Bora, eu gritei, sem olhar para trás. Vamos acabar com esses filhos da mãe. Corremos para os becos. As ruas estavam mais escuras agora, com a luz da manhã tentando se infiltrar entre os prédios, mas não tinha luz suficiente para dissipar o peso daquela guerra prestes a acontecer. Aqueles becos pareciam um labirinto, um emaranhado de ruas tortuosas, onde a gente podia se perder facilmente se não soubesse exatamente para onde estava indo. Mas a gente conhecia aquele lugar, conhecia como os dedos das nossas mãos. Correndo, as batidas do meu coração estavam mais fortes que o som dos passos. Minha cabeça estava cheia de adrenalina. Fui empurrada para o canto e quase caí, mas consegui me recuperar rápido. O que me fazia não cair eram as lembranças dos dias em que me dei por vencida. Não poderia fazer isso de novo. De repente, alguém gritou.
Era um aviso. Eles estão se aproximando. Todo mundo se preparou. Parando na esquina do beco, o som das botas batendo no chão ecoava em nosso ouvido como um conto de terror. E então, o choque. A gangue dos dragões de fogo apareceu, surgindo como uma parede de sombras no final do corredor. Eles vinham em massa, com uma fúria que eu já esperava. Tiros começaram a ser disparados, a poeira subia no ar e a batalha começou. Mas não estávamos só lutando contra eles, estávamos lutando contra a nossa própria exaustão. Contra os dias sem dormir, contra as noites em claro. Eu não conseguia me concentrar direito. Minha visão estava embaçada e meu corpo sentia como se fosse desabar a qualquer momento. Foi aí que um de nós, não lembro quem, puxou uma caixa com comprimidos. Aqueles comprimidos, adrenalina pura. Eu sabia o que era aquilo. Era a nossa última cartada. O comprimido nos daria o gás necessário para continuar, mas também era uma droga pesada, uma falsa esperança de que poderíamos vencer sem nos preocupar com o que viria depois. Mas a guerra exigia isso, não tínhamos outra opção. Peguei um, sem pensar muito. Engoli seco, sentindo o gosto amargo descer pela garganta. Senti meu corpo tremer, a energia começando a se espalhar por cada célula minha, como se fosse fogo. Em um segundo, o sono que me dominava desapareceu, e tudo o que restava era aquela raiva, aquele desejo de destruir tudo. Eu não pensava mais, só agia. Então a guerra começou de verdade. A gente corria pelos becos, gritando, atirando, tentando se proteger. O som dos tiros e gritos preenchia o ar. Eu me senti invencível, como se o comprimido tivesse feito de mim uma máquina de guerra. Mas no fundo sabia que aquilo não duraria. A adrenalina, o corpo cansado... não era a solução. Só um pedaço de papel para enganar a mente, para adiar o colapso. Fui para frente com o bastão de ferro, me sentindo mais forte a cada segundo, batendo nos dragões de fogo com toda a minha força. O sangue jorrava, os gritos eram surreais, mas lá estava eu, no meio da destruição. Mas, mesmo no auge do caos, sentia que algo estava errado. Eu não sabia o que era, mas algo estava fora de controle. E então, entre toda aquela confusão, a gente viu o que tanto temíamos. O líder dos dragões de fogo, um cara enorme com tatuagens de dragões por todo o corpo, levantando uma faca enorme. Ele veio na nossa direção com um olhar de puro ódio. E eu, lá no meio daquela guerra, não sabia mais se estava vencendo ou perdendo. Só sabia que algo tinha que mudar. A batalha parecia não ter fim. As ruas estavam tomadas pelo barulho ensurdecedor dos tiros, os gritos de dor e as explosões de granadas fazendo os prédios ao redor tremerem. Já era quase impossível distinguir quem estava de que lado. Tudo estava imerso na escuridão das ruas e no caos que se instalava. Os dragões de fogo estavam em toda parte, cercando-nos. Mas nós não dávamos um passo atrás. O sangue corria pelo chão e os corpos caíam como se fossem apenas mais um obstáculo a ser ignorado. Nada mais importava a não ser destruir e sobreviver. Era um jogo sem regras, sem fim. O tempo parecia se esticar, o calor do combate nos fazia perder a noção das horas. O céu, que estava claro no início do tiroteio, foi se transformando em um manto escuro enquanto o sol se escondia, dando lugar à noite. E com a noite, a cidade se transformava. As luzes neon começaram a acender nos becos, criando um contraste surreal entre a escuridão dos cantos mais distantes e os flashes de cores vibrantes que iluminavam a sujeira das ruas. As luzes refletiam nos corpos, nos prédios, criando uma aura quase alienígena para o caos que acontecia ali. O cheiro de pólvora estava no ar, misturado com o suor e a fumaça. Era uma batalha sem descanso, onde ninguém tinha tempo para se recuperar. Cada um de nós estava lutando como se fosse o último dia de nossas vidas. O comprimido de adrenalina que tomamos de manhã já não fazia mais efeito, e a exaustão estava nos pegando de jeito. Não havia mais tempo para pensar no que estávamos fazendo. Eu só queria continuar, sobreviver. Quando já parecia que não conseguiríamos aguentar mais, um dos nossos, Alex, apareceu de repente no meio do caos, vindo de um beco. Ele estava mais rápido do que o normal. Sua expressão era de quem sabia algo que ninguém mais sabia. Quando chegou perto, vi o que ele trazia com ele. Um saco pesado cheio de armas e equipamentos. Pessoal, aqui estão as novidades. Alex gritou, puxando as armas para fora da bolsa. Essas aqui são de última geração. Precisamos disso para dar um passo à frente e não podemos continuar lutando só com o que temos. Ele trouxe armas de alta tecnologia, rifles e pistolas com mais potência, e algo que era crucial para o que estávamos enfrentando: comunicadores.
Cada um pegou o seu rapidamente e colocou no ouvido, ajustando os canais. Agora, poderíamos nos comunicar sem precisar gritar ou correr riscos de sermos pegos desprevenidos. Tem mais, Alex disse, enquanto tirava uma pequena caixa com seringas de adrenalina. Essas aqui são de ação mais longa. Se a gente usar isso à noite, vamos ficar imunes ao sono por um bom tempo. Não vai ser fácil, mas podemos manter o ritmo até acabar com esses filhos da mãe. Judy e a turma estavam todos atentos, verificando as armas e os comunicadores. Eu mesma sentia o peso das novas armas nas minhas mãos. Sentia uma sensação estranha de poder. Isso era o que precisávamos para vencer. E se a guerra já estava difícil, agora tínhamos a chance de virar o jogo a nosso favor. Enquanto todos se preparavam, uma outra surpresa apareceu. Um dos dragões de fogo, aquele cara enorme, o líder deles, trouxe algo com ele. Era um robô, uma máquina imponente com armamento pesado, programado para exterminar qualquer um que cruzasse o seu caminho. Era algo que a gente nunca tinha visto por ali. Não sabíamos o que fazer. O robô parecia impenetrável, e ele não estava sozinho. Havia mais soldados dos dragões de fogo, armados até os dentes, prontos para acabar com todos nós. A guerra não era mais só uma questão de força física. Eles tinham tecnologia ao seu lado, algo que nós, com toda a nossa rebeldia e amor pelo caos, não tínhamos. Mas agora, com as armas e a adrenalina em mãos, tínhamos a chance de virar o jogo. Gritei, ajustando minha arma e me posicionando. Vamos mostrar quem manda nessa merda! O som dos comunicadores ecoou nas nossas cabeças, nos dando ordens claras. Agora, a guerra estava mais organizada. A estratégia tinha mudado. Começamos a correr pelos becos de novo, aproveitando o novo fôlego, avançando em direção aos dragões de fogo. O robô estava à frente, mirando e atirando sem parar, mas já tínhamos algo que poderia detê-lo. Com a adrenalina nas nossas veias e as armas tecnológicas nas mãos, a batalha tomou um novo rumo. Corri para frente, com a adrenalina me impulsionando a cada passo. Era como se o mundo ao meu redor estivesse acelerado. Meus reflexos estavam mais rápidos e o cansaço não me dominava mais. A guerra se tornou uma dança violenta e frenética. A noite estava caindo com força agora. As luzes neon da cidade pareciam refletir que estávamos nos tornando. Algo sujo, caótico, mas incontrolável. Eu podia ouvir os gritos, o som das balas disparando, mas agora também podia ouvir o ronco do robô, como se ele fosse uma besta do inferno. Quando olhei para os outros, todos estavam na mesma sintonia. Não era mais uma batalha de gangues, era uma luta pela sobrevivência, uma luta por mais poder e mais controle sobre esse mundo que já estava tão perdido. A guerra estava em seu auge, a adrenalina nos consumia e cada passo que dávamos parecia nos levar mais fundo naquele pesadelo urbano. O som dos tiros e explosões agora se misturava com o estridente ruído de motores e sirenes que chegavam de longe. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, algo diferente tomou conta da cena. A polícia apareceu. Os alto-falantes começaram a soar pela área, amplificando a voz autoritária que nos ameaçava. Todos parem imediatamente. Desistam da resistência ou enfrentarão a força total da lei. Era tarde demais para qualquer tipo de negociação. Sabíamos que, se nos entregássemos, seríamos despachados para a prisão. No entanto, a polícia não estava apenas com viaturas nas ruas. Eles tinham drones e agora dezenas de pequenas máquinas voadoras começaram a se espalhar por todo o bairro, com câmeras e metralhadoras preparadas para nos pegar em qualquer movimento. A estratégia deles era clara: nos cercar e capturar a todo custo. Nossos rivais, os Dragões de Fogo, começaram a fazer o que qualquer bandido faria: fugiram. Não podiam mais competir contra a força da polícia e principalmente contra a tecnologia dos drones. Vimos eles correndo para os becos, desaparecendo na névoa da noite antes que tivéssemos tempo de reagir. Mas nós, os punks rebeldes, éramos diferentes. Não iríamos simplesmente fugir. A guerra ainda não estava terminada e a polícia também era um inimigo a ser vencido. Não vamos deixar que esses malditos nos capturem, gritei, puxando a minha arma com mais força e observando os drones se aproximando. Peguem eles, derrubem tudo que conseguirem. Com a adrenalina ainda pulsando, sabia que nossa única chance era atacar e fugir o mais rápido possível. Então, sem hesitar, começamos a atirar nos drones que nos cercavam. Cada tiro certeiro derrubava uma das máquinas, mas a polícia estava preparada. Eles tinham muitos drones e cada um parecia mais rápido e mais imponente do que o anterior. Parecia que não teria fim.
Cuidado! Natasha gritou, apontando para um drone que estava logo acima de nós. Esse vai disparar! Felizmente, a tecnologia dos nossos novos rifles era superior e conseguimos derrubar mais alguns. Mas enquanto isso acontecia, os drones estavam em toda parte, se multiplicando como se fossem fantasmas em nossa perseguição. O ar estava pesado, o barulho dos disparos reverberava pelas ruas vazias, enquanto tentávamos desesperadamente encontrar uma saída. Cada movimento nosso era uma aposta, e sabíamos que um erro poderia nos custar caro. A batalha virou um jogo de caça e fuga, onde a polícia, com suas máquinas, parecia estar sempre um passo à frente. Por um momento, quase todos nós ficamos paralisados. Mas Judy, com a expressão determinada, nos puxou novamente para a ação. Siga-me! Vamos para o esconderijo! Ela gritou, se jogando para o lado e desaparecendo em um beco estreito. Seguindo a líder, corremos entre os becos escuros e sujos, cada esquina sendo uma nova armadilha. As luzes neon que iluminavam a cidade pareciam zombar da nossa fuga. O cheiro de fumaça e metal estava no ar. Quando pensei que finalmente íamos ser encurralados, vi o que parecia uma abertura, um lugar seguro. Então, com um último esforço, conseguimos nos esconder por trás de um prédio abandonado. Enquanto nos abaixávamos, as sirenes da polícia ainda ecoavam ao fundo. Os drones zumbiam sobre nossas cabeças, mas sem nos encontrar, pois estávamos escondidos. O silêncio tomou conta do momento, e foi só então que a adrenalina começou a diminuir. Estávamos exaustos, mas tínhamos conseguido, por enquanto. A polícia passou por nós várias vezes, sem saber que estávamos ali. Por mais que a tensão estivesse no ar, tínhamos sobrevivido à batalha contra as máquinas. Sabíamos que não seria por muito tempo. Eles sabiam que não poderíamos ficar escondidos para sempre. E então, como em um filme, as sirenes finalmente se afastaram, até que desapareceram por completo. O silêncio foi absoluto. Nenhum som de motores, nenhum som de sirenes. Eles haviam nos perdido. Parece que a polícia foi embora, disse Alex, ofegante e ainda tentando se recompor. Judy, que estava à frente, não parecia tão aliviada. Ela olhou para nós, a expressão no rosto mais séria do que nunca. Isso não acabou ainda. Nós conseguimos, mas sabemos que a guerra entre gangues vai continuar. E agora, com a polícia nos caçando, as coisas só vão piorar, ela disse, ajustando a jaqueta de couro e limpando o suor da testa. Mas isso ainda não é o fim. Vamos fazer o que fazemos de melhor: lutar. Todos nós assentimos, cientes de que nada seria fácil daqui para frente. Mas a noite não acabou e, como sempre, sabíamos que tínhamos muito mais por enfrentar. A manhã seguinte chegou mais devagar do que esperávamos. O efeito da adrenalina finalmente se dissipou e, ao acordarmos no chão frio de um beco qualquer, a realidade bateu forte. O que parecia ser uma guerra sem fim havia, de certa forma, se acalmado. A polícia nos perdeu, os rivais haviam desaparecido, e por mais que a sensação de vitória estivesse no ar, algo ainda pairava sobre nós. Eu não fui para casa, eu disse baixinho, mas para mim mesma. Na verdade, depois de toda a confusão, o melhor lugar para mim agora parecia ser ali, naquele beco sujo, com os meus amigos. Não havia razão para voltar para o meu quarto, onde a vida parecia tão distante de tudo o que acontecia naquele momento. Alex estava sentado ao meu lado, ainda com a expressão de quem estava processando tudo o que acontecera. Ele se virou para nós e, com um tom mais calmo, começou a falar. Acho que agora a gente precisa parar de agir como se fosse tudo normal. Isso de ficar se desligando, de ficar anestesiado o tempo todo, isso não vai dar certo por muito tempo. Ele deu uma pausa, olhando para os comunicadores que estavam em nossos ouvidos. Esses comunicadores não são só para conversas rápidas. Eles têm uma função bem mais poderosa do que imaginamos. Todos ficaram em silêncio, atentos às palavras dele. Eles têm uma inteligência artificial embutida. Não é só um dispositivo de comunicação. É algo mais complexo. A IA vai nos dar instruções durante as batalhas, vai nos guiar, nos dizer o que fazer, como fazer. Vai ser como nossa aliada. Ele sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, parecia realmente animado com algo. Isso vai nos dar uma vantagem. Fiquei pensando no que Alex disse e, por um momento, até me senti mais segura. Uma IA aliada? Seria o que precisávamos para ganhar vantagem sobre os nossos inimigos, mas, ao mesmo tempo, uma voz fria e calculista dentro da nossa cabeça. Parecia estranho. No entanto, não podia negar que talvez fosse exatamente isso que precisávamos, especialmente com a ameaça do robô dos rivais ainda pairando sobre nós. Alex continuou, ajustando as armas enquanto falava.
Essas armas também precisam de ajustes. Se continuarmos com o modelo antigo, não vamos conseguir derrubar o robô deles. Então fiz o que tinha que ser feito. Transformei nossas armas em rifles de tiro a laser, o tipo de laser que eles usam. Assim, vamos ter a mesma força que eles. Ele olhou para todos, com um brilho nos olhos. Agora estamos mais preparados do que nunca. Foi aí que percebi. Nada tinha acabado. A guerra ainda estava longe de terminar. A cidade, com suas luzes neon que piscavam freneticamente, ainda escondia muitos segredos. Os rivais não haviam sumido, estavam apenas esperando o momento certo para atacar. E como esperado, assim que a noite caiu novamente, a cidade se encheu de um caos que parecia se repetir a cada noite. As luzes começaram a acender, uma por uma. Os prédios se transformaram em uma selva de neon, e os becos escuros ficaram ainda mais ameaçadores sob a luz vermelha e azul. As ruas estavam cheias de vida, mas uma vida perturbada, violenta, onde a guerra nunca parecia ter fim. Eles estão de volta, disse Natasha, olhando para a rua à nossa frente. Eu posso sentir o cheiro deles. Então, vamos lá. Eles acham que vamos pegar desprevenidos? Agora é a nossa vez. Era uma sensação estranha. Sabíamos que estávamos nos colocando novamente no fogo, mas dessa vez algo dentro de nós dizia que estaríamos mais preparados. Eles não nos pegariam mais de surpresa. Sabíamos que ao nosso lado estava a tecnologia que nos daria a vantagem. A inteligência artificial nos guiaria e as armas, agora com tecnologia de ponta, fariam o resto. Saímos da sombra do prédio e nos dirigimos para os becos, prontos para o que quer que viesse. Sentíamos a vibração da cidade, o ritmo frenético da guerra que nunca descansava. Cada passo parecia nos aproximar do inevitável. No meio da noite, lá estavam eles, os dragões de fogo, de volta com seu robô na frente como uma máquina de destruição. Mas nós já não éramos mais os mesmos. A guerra que se iniciava agora era diferente. Eles não sabiam o que estava por vir. A batalha recomeçou, mais feroz do que nunca. As armas lasers zumbiam no ar enquanto as explosões iluminavam as ruas sombrias. A IA nos guiava, nos dizendo onde mirar, quando atacar e quando recuar. Em cada movimento, sentíamos o apoio da tecnologia, como uma força invisível nos conduzindo. Eu sentia a adrenalina voltando, mas agora era diferente. Não era apenas a adrenalina do medo ou da raiva, era uma adrenalina calculada, guiada por algo maior do que nós. A guerra se desenrolava e a cada tiro, a cada movimento, sabíamos que estávamos mais perto de conseguir o que queríamos. Os dragões de fogo não eram mais os mesmos também. Eles haviam subestimado o que estava prestes a acontecer. E enquanto a noite avançava, as luzes neon da cidade brilhavam como um palco para nossa luta. Estávamos prontos para acabar com essa guerra, uma vez por todas. Era a nossa hora de dominar. A luta estava chegando ao seu auge. O robô dos dragões de fogo, aquele monstro de metal, estava finalmente se aproximando. Seus passos retumbando nas ruas como uma máquina implacável, uma ameaça silenciosa que todos nós sabíamos que precisava ser destruída. Ele tinha uma força brutal, mas não contava com a nossa vantagem tecnológica. As armas de laser que Alex havia modificado eram agora nossa maior arma. Com a adrenalina novamente correndo em nossas veias, os tiros começaram a ser disparados, um após o outro, como uma chuva de fogo sobre a criatura de metal. Eu podia ver os impactos acertando o robô, mas ele não ia cair fácil. A máquina tentava se proteger, mas a cada nova rajada de laser, suas peças se danificavam, até que com um estrondo, ele finalmente caiu. O robô dos dragões de fogo estava derrotado, seus circuitos expostos e seus movimentos, antes fluidos e ameaçadores, agora se tornaram ineficazes. Uma vitória. Mas a guerra não acabou. Em algum lugar, longe da destruição, a polícia estava chegando. As sirenes começaram a soar novamente, e dessa vez não eram drones comuns. Carros voadores começaram a descer do céu, pairando como aves de rapina. Mais drones se espalhavam com câmeras e metralhadoras, como se fossem predadores prontos para caçar. Vimos os dragões de fogo fugirem correndo para os becos, desaparecendo novamente nas sombras como ratos em fuga. Não podíamos culpá-los. Sabíamos que se a polícia chegasse com toda a sua força, nenhum de nós sobreviveria para contar a história. Mas eu não ia deixar barato. Eu sabia o que estava em jogo. Eu sabia que a guerra não era contra apenas os dragões de fogo. Era contra tudo que nos oprimia. O sistema, a polícia, o governo, todos eles eram responsáveis por essa destruição. Eles manipulavam as nossas vidas, nos empurrando para essa luta. E isso precisava acabar.
Eu olhei para os meus amigos, todos suados, cansados, mas prontos para o que viesse. Nós éramos mais do que um bando de punks revoltados. Nós éramos a revolução. E a revolução nunca para. Vamos acabar com isso agora! Gritei, meu peito se apertando de raiva. A guerra nunca vai acabar enquanto o sistema continuar manipulando nossas vidas. A polícia é parte disso e não vamos deixar que eles venham até nós. Eu senti o gosto amargo da raiva enquanto o som dos carros voadores se aproximava. Minha mão tremia, mas minha determinação estava mais forte do que nunca. Injetamos a adrenalina que havíamos guardado para esse momento. O efeito foi instantâneo. O sono e o cansaço desapareceram. Agora éramos puro instinto, pura raiva. Corremos para a rua, diretamente para os carros voadores da polícia que agora estavam nos cercando. As luzes das suas máquinas piscavam, iluminando a noite, mas não estavam mais intimidando ninguém. Nos tornamos caçadores, não mais presas. Disparamos com toda a nossa força, atirando nos drones, nos carros voadores e naqueles que estavam dentro deles. Não importava quem estava do outro lado. A única coisa que importava era a nossa luta. Os policiais tentaram resistir, mas seus carros voadores não tinham chance contra nossa raiva e nossas armas aprimoradas. Eles estavam em pânico. Eles não conseguiam lidar com a força de um grupo que não tinha mais medo. Eles se afastaram, em fuga, suas sirenes se tornando mais distantes, até que desapareceram de vez. A rua estava cheia de fumaça e destruição. A luta foi feroz, mas no final a polícia se foi. Os drones caíram e a cidade voltou ao silêncio, exceto pelos sons de nossas respirações pesadas e nossas risadas sarcásticas. Nós tínhamos vencido. Isso é só o começo, Natasha gritou, levantando sua arma. Vamos acabar com tudo isso. Nada mais vai nos parar. Com os drones destruídos e a polícia fugindo, nosso caminho estava livre. Mas não havia comemoração em nossos corações. O que nos restava agora era celebrar de uma maneira bem nossa. Voltamos para o lugar onde tudo começou, o quarto escuro e imundo, onde as luzes de neon piscavam lá fora, refletindo no vidro quebrado. Ali, nos sentamos no chão, cercados pelas nossas armas, enquanto as garrafas de bebidas alcoólicas e as drogas eram passadas de mão em mão. Eu estava cansada, mas não me importava. Coloquei um comprimido de adrenalina na boca e, ao engolir, senti a energia voltar, mais forte do que nunca. Nós íamos continuar lutando. Não importa o que acontecesse, estávamos mais preparados do que nunca. A festa se tornou nossa última válvula de escape. O som do punk rock explodindo nos alto-falantes, a fumaça e o cheiro de álcool e drogas no ar, as risadas e gritos de felicidade e loucura, nada mais importava. A cidade era nossa, e ninguém mais poderia nos controlar. E ali, naquele quarto sujo, com as armas em nossas mãos, prometemos uns aos outros que a guerra nunca acabaria, que a luta continuaria. O sistema poderia tentar nos destruir, mas nós nunca seríamos vencidos. Afinal, éramos os punks e nunca pedimos permissão para existir. O resto do mundo poderia esperar. Nós éramos imortais, no nosso próprio jeito caótico e selvagem. E a nossa história terminava ali. Por enquanto. Fim.